Oi, minha gente, oi, minhas queridas, meus queridos. Oi. Bom, eu vou abrir meu coração com vocês, tá? E tô muito chateada. Tô muito chateada, tô muito decepcionada, tô muito brava, tô muito nervosa. Por quê? Eu vou pedir imensamente para as pessoas que estiverem assistindo esse vídeo, se inscrevam, para poderem ver os outros dois vídeos. Como diz todo mundo, toca o sininho, faz like, mas basicamente se inscrevam, pessoal, para vocês poderem ver os outros dois ou três vídeos que eu coloquei, tá? Bom, eu queria fazer uma coisa bonitinha, sempre querendo fazer bonitinha, mas hoje vai com sentimento total. Dia 23 fizeram 4 meses que eu fiz a cirurgia do implante do silicone, do levantamento do seio, do abdômen, da lipo, enfim, vocês já sabem. A barriga tá tudo bem, the best, tô satisfeita, com o umbigo tô satisfeita, com as cicatrizes, tanto da barriga quanto dos seios, tá tudo caminhando super bem, eu tô me cuidando ao máximo, que enche o saco, sabe? Tem horas que enche o saco, mas você tem que ser perseverante, você tem que não, né? Até pra mim, que sou extremamente cuidadosa, enche o saco. Tem horas que enche, mas eu não desisto. Até o momento que realmente me encheu o saco e eu deixar de mão. Enfim, eu acho que eu tenho uma facilidade de cicatrização, enfim, não reclamo absolutamente nada disso. Mas, gente, o que acontece é que, vou mostrar pra vocês, tá? Eu não sei fazer edição, vocês já sabem, eu vou mostrar assim mesmo. Eu tive no médico a semana passada e eu já tava, sei lá, eu queria a minha pasta médica, ok? De tudo que aconteceu, tudo escrito. E aqui você, não sei se no Brasil também pode, se é direito, acho que é direito de qualquer um, mas enfim, para mim ter a minha pasta médica eu tive que pagar, vamos imaginar o equivalente a R$ 100 aí, tá? Tá bom, não tem problema. Porque como eu não tinha feito muitas fotos, e eu tinha 2 ou 3 fotos que eram importantes para mim fazer a comparação agora, e essas eu perdi, entendeu? Que meu celular tá uma bomba. Eu falei, bom, eu quero por todas as fotos do antes. Enfim, paguei, fui nele, paguei. Mas sabe, eu sou muito sensitiva, meu coração, não sei porque eu quis ter tudo isso em mão. Porque como eu falei pra vocês, eu não sei o idioma suficiente, o hebraico suficiente, para falar com um médico, tá? Então eu fui mesmo com a cara e a coragem para fazer a cirurgia. Num país onde você não consegue falar com um médico, é com a cara e a coragem mesmo. Ainda que minha filha estivesse sempre comigo, mas eles nunca traduzem ao pé da letra para você. Eu devo ter cometido algumas falhas, em que sentido, tá? E aí eu vou dar a minha dica e o meu toque para qualquer uma. Agora já esquece essa história de idade, não importa se é mais velha, se é super nova. Eu sou uma pessoa que não tem uma visão, eu não consigo, sabe aquela pessoa que vê e não enxerga, ou enxerga mas não vê? Ou seja, eu não consigo ver um resultado sem estar ali. Eu não consigo imaginar uma casa pintada de vermelho, como ela ficaria até que a casa esteja pintada de vermelho. Ou seja, eu não conseguia ver como seria o meu seio com silicone de 250 ml até que eu coloquei. Eu não conseguia entender como seria o resultado ao passar do tempo, depois de 4 meses, depois de 6 meses, depois de um ano, se eu não cheguei nesse momento ainda. Só a hora que eu cheguei, eu comecei a me dar conta do que está e do que ainda vai estar. Ou seja, tô insatisfeita, tô mal. E eu quero inclusive a opinião de vocês, quando vocês verem.
Eu disse que eu não ia me expor fisicamente, mas agora eu vou, tá? Porque eu quero a opinião de vocês, tá? Bom, enfim, tá? O que acontece? Acontece isso. Esse era o meu corpo antes da cirurgia. Assim eram os meus seios. Vocês estão vendo? O direito maior que o esquerdo. Portanto, bem mais caído, porque pesa mais. Eu disse pro médico, tá? Que eu gostaria que o tamanho dos meus seios, depois da cirurgia, ficassem do tamanho que era o direito caído. Ou seja, do tamanho maior. Ok? E ele disse pra mim que explicou pra mim, bom, vou tirar, tá? Ó, olharam, viram o seio, viram a barriga, né? Vocês viram que eu não tinha muita barriga exatamente pra tirar. Viram o umbigo, que gracinha? Viram que eu não tinha nenhuma cicatriz na barriga? Agora eu vou passar pra outra foto de lado pra vocês verem o resultado da barriga, que eu não tenho nada a reclamar, e a gente volta a falar do seio, tá? Aí, aqui é a foto lateral. E aí vocês veem, tanto vocês veem o seio, que é o menor, tá? Mas basicamente aqui essa foto eu quero que vocês vejam a barriga, tá vendo? Esse estômago alto, inchado. A barriga, na realidade, você vê, não tinha uma pelanca caída. Mas era horrível, né? Olha, parecia que eu tava grávida. E eu não tava fazendo esforço, enfim. Era uma barriga... Tava feia, agora tá legal, né? Eu não tenho mais esse estômago alto, porque com certeza, né, eles costuraram os músculos, que era o que fica dilatado, né, com o tempo, com a idade, enfim. A barriga tá tudo bem, assim que era a minha barriga. Mas presta atenção no seio, gente. Bom, eu sei que nas consultas, não sei o que, papapá, ele disse, eu disse pra ele que eu queria que fosse uma coisa bem TV, porque eu tinha medo. Na realidade, no fundo, toda mulher quer ser sexy, quer ter colo. Eu sempre achei lindo o colo, tá? E meus seios, além de ser um maior que o outro, um caído e o outro mais em pé, eles são separados, tá? Então eu nunca tive colo. Mas com a idade, como eu tenho mais peso agora, tá? Antes da cirurgia, eu punha aquele sutiã assim e os seios ficavam assim e me faziam colo. Ai, ficava tudo lindo. Só que quando tirava o sutiã, que acontecia? Ó, presta atenção. Caía, né? Bom, eu não sei, na realidade, eu não sei te dizer se eu disse pra ele que eu não gostava do espaço, se eu queria colo. Eu sei. Por quê? Porque nós não falamos a mesma linguagem, né? Ele fala hebraico, eu falo português. O que eu falo de hebraico não é suficiente. Agora, prestando atenção no comportamento dele, ele não é um médico que sentou comigo, com a minha filha e mostrou, porque nem todas as pessoas conseguem ver um resultado sem estar vivendo o resultado. Ou seja, senta, né? Fala, Ilana, você não teria uma foto para me mostrar de como você gostaria que fosse? Né? Eu só tive essa ideia agora vendo vídeos de outras garotas. Se eu tivesse levado 1, 2, 3 fotos, idiota eu, né? Justamente por não saber falar o hebraico suficiente, pronto. Eu só fui sacar essa possibilidade agora. Ninguém me disse, ninguém me falou, entendeu? Ele também não. E ele é assim, tic-tac, sabe? Rapidinho, nas consultas, antes, no pré. Sentou, pá, do silicone, eu sei que eu falei pra ele que eu queria te vi. Ai, espera, gente, desculpa que eu tô nervosa, eu tô falando em hebraico, que eu queria natural. Eu queria natural, mas eu queria eles certos. O que mais eu queria disso tudo, das cirurgias dos seios, era justamente que não ficasse mais aquela diferença, tá? Então ele levantaria e me faria os dois iguais.
E o que ele me explicou foi o seguinte, que quando ele levantasse os seios, eles iam ficar naturalmente menores, porque lógico, corta a pele, para subir tem que cortar a pele, vai ficar menor. Ou seja, o menor ainda ia ficar um pouco menor, um pouco mais menor. Ai, o pequeno ia ficar mais pequeno, né? E esse supostamente ia ficar do mesmo tamanho. Mas ele vivia tocando na tecla de que simetria, ou seja, que era assim mesmo, que um é sempre maior que o outro. E eu dizendo pra ele, eu não tô entendendo, né? Quer dizer, é maior, mas é justamente o que eu não quero. Eu quero que os dois sejam iguais. Bom, aí quando ele me mostrou como ficaria depois de levantado, eu disse pra ele, bom, então eu não quero que meu seio fique desse tamanho, o pequenininho, eu quero que fique o maior, mas é com aquele pânico de ficar aquela coisa absurda, idiota, porque se eu soubesse como seria o resultado, eu sim teria posto maior, eu sim teria posto um com colo aqui, entendeu? Mas enfim. Bom, se você me perguntar se eu coloquei anatômico, se eu coloquei colo alto, médio alto, super alto, eu disse num vídeo passado que eu tinha colocado anatômico. Aí, nessa pasta que eu fui pedir, minha, que se chama pasta Refuí, que é aqui em hebraico, que é a pasta do paciente, tá? Eu ainda não consegui detectar se tem essa informação dizendo que modelo que ele me colocou. Então, na realidade, eu não sei que modelo ele me colocou. Eu supostamente imagino, agora vendo o resultado, que ele deve ter me colocado um anatômico. Eu acho que é assim que fala, tá? Que é o gota, que é extremamente natural. Se for esse, faz sentido, porque todo o peso vem para baixo, né? Bom, se eu soubesse que o resultado ia ficar assim, eu não teria colocado esse. Eu estou muito brava com esse médico, ele não está entendendo quem é a brasileira aqui. Quando ela fica nervosa, pode não sair as palavras em hebraico, mas que sai grito e que sai porrada e que sai processo, isso vai sair se tiver que sair. Sabe que a linguagem das mãos é igual em qualquer parte do mundo, né? Bom, o que eu quero dizer pra vocês, gente, é que eu comecei a perceber, todo mundo diz, né, que depois com o tempo vai se assentando. No vídeo passado eu disse, ó, eu ainda falei, sabe? Eu falei, nossa, gente, mas se os meus seios pareciam que já eram desse tamanho antes do silicone, com o silicone parece que tá o mesmo tamanho, né? E decidimos entre 200 e 250, porque, né? Eu concordei, eu assinei um papel. Tá lá escrito 200 e 250. Ainda eu falei, ai, 250 não é muito. Eu falei, eu vou decidir o que é melhor na hora da cirurgia. Só que, o que aconteceu, tá? Eu acho que ele colocou, primeiro, gente, o seio tá maior. Aquele que era maior continua maior, tá? E o outro continua menor. O que aconteceu depois da cicatriz, da cirurgia? De novo, eu ganhei cicatrizes. É verdade que eles estão um pouquinho mais em pé? Lógico. Mas, gente, daqui a um tempo eles vão ficar como eram antes. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês, entendeu? Coisa que eu não ia fazer, mas literalmente eu vou mostrar. Então, esse aqui já tá caído, ó. Vocês verem que eu já posso... Eu tô sem sutiã, tá? Ó. Vocês percebem? É super natural, você não sente a prótese, tá tudo de boa, assim. Se eu não disser que eu tenho silicone, ninguém vai saber. Às vezes eu fico até me perguntando se eu tenho realmente, entendeu? E inclusive esse, que é o em pezinho. O que é isso, gente? É assim mesmo? Tá bom, vamos imaginar que seja. Ou seja, eu tô no 4º mês. O que vai ser daqui a um ano? Eu vou mostrar pra vocês o seio. Que tá acentuando, tá bom, tá acentuando, tá aqui. Só que você vê literalmente, vocês viram aqui como era meu seio. E ele, depois da cirurgia, só que mais durinho, tá com a mesma. Gente, não sei o que aconteceu, tá? Tô voltando. Olha aqui, com a camisa assim você já vem.
Não vem? Enfim, continuando. O teste do lápis que eu falei pra vocês. Olha isso aqui. Esse é o mais durinho. Mesmo assim, o lápis ainda fica preso. Mas tudo bem, uma coisa natural, é assim mesmo, tá? Só pra quem não tem seio, praticamente, é que vai cair o lápis, né? Tá tudo bem, esse aqui tá tudo bem. Se bem que vai abaixar mais. Eu ainda só tô no 4º mês, eu não sei por que vai abaixar mais. Se ele ficasse assim, é o que eu quero, é o que eu queria no resultado final. Agora olha esse, gente. Olha isso. Olha isso, gente. Olha isso. Assim, não sei se... Assim, acho que não dá pra ver a diferença. Acho que assim dá pra ver? Não sei. Enfim. Esse também vai cair mais, né? Ah, que bom, vai cair mais. E vai ficar onde? Aqui? Que porra de silicone é esse? Olha, ele é super natural, gente. Olha aqui. Eu não sei se eu tenho silicone aqui dentro. Te juro que eu não sei. Então é isso, tá, gente? Vou também ficar... Não sei, sabe? Ah, eu quero mostrar a barriga. Vou mostrar a barriga, tá? Como que eu vou fazer isso? Não sei. Olha, umbigo, legal, tá? Umbigo tá de boa, já desde os outros vídeos eu disse pra vocês que eu não tava com problema com umbigo. Ó, tô até... Ai! Vou fumar um cigarro, sabe? Bom, é assim. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. O negócio da cicatriz eu já disse pra vocês no outro vídeo, que eu também não gostei pelo fato de estar torta e muito em cima. Entendi também, elogiei ele porque disse que ele fez um trabalho bom com relação à cicatriz, não ao corte, à cicatriz. Não foi ele que fez isso, é o meu organismo que reage bem à cicatriz. Agora que eu saquei, né? Não é ele, ó. Então, essa é a cicatriz agora. Tá bom, não tô reclamando da barriga, tá tudo bem, tá? Eu já saquei que meu corpo reage bem, então se eu cuidar melhor, tá no 4º mês ainda, tá? Olha. Ok? Lógico, agora analisando, tem gente que tem até aqui. Eu não tinha muito pra tirar, se vocês olharem. Olha. Deixa eu ver. Vocês querem ver melhor? Acho que é assim, né? Ó. Tá tudo bem, tá ótima a cicatriz. Tá cicatrizando super bem. Oi, pessoal. Eu não sei se eu vou ter... Não sei, os vídeos têm parado. Isso é a 3ª vez, tá? Não sei se minha filha vai conseguir juntar todos pra fazer um só. Tô aqui na luta. Bom, eu gostaria da opinião de vocês, tá? Se eu tô viajando na maionese ou não. Eu não estou na... Se eu estiver ainda viajando na maionese para outras pessoas olhando, eu não estou satisfeita. Então agora eu vou falar uma frase em hebraico, porque se um dia eu tiver que usar essas filmagens por algum motivo, tá? Então vocês me perdoem, mas eu vou deixar aqui em público em hebraico, tá? Recadinho. Ani lo ahavt et התסיסים שלי. אני לא מבסוטה עם הניתוח של הציץ שלי. בסדר, doutor? Eu disse que eu não estou satisfeita com a minha cirurgia, com os meus seios. Na realidade, eu não disse seios porque me fugiu da cabeça. Eu disse peitos. Então é isso, meus amores. Eu tenho muito mais para falar, mas já tá bom, tá? Eu sempre tenho muito para falar, né? Mas por enquanto eu vou parar aqui esse vídeo, tá? E por favor, pessoal, se inscrevam, tá? Façam like se gostaram, se não gostaram também, façam que não gostou, né? E toca o sino, aí eu sei lá como é que é esse negócio aí.
Olha, nos primeiros eu nem pensei em pedir essas coisas, não me fazia tanta diferença. Mas a gente não sabe como essa história vai evoluir. Então, por favor, gente, me ajuda aqui, tá? Porque se eu tiver que fazer uma reparação, tá? Porque eu vou... No final tô até gaguejando, né? No final da consulta dessa semana que eu fui com ele, eu reclamei. Ele me mandou falar com a secretária dele, ou seja, ele se conscientizou de alguma maneira, né, que era uma reclamação, portanto é delicado, né? E eu fui, falei, e ela começou a falar em hebraico comigo, e eu, olhando pra cara dela, porque eu não entendo nada do que ela fala, né? Tava sozinha. Fui no Google, no celular, e a única coisa que eu tava nervosa, nem no Google eu conseguia procurar o que eu queria. Eu quis dizer assim pra ela, olha, não adianta você argumentar, fale o que você falar, né? Eu não estou satisfeita com o resultado. Bom, pessoal, e aí a secretária chamou o médico, eu tô até lendo, porque senão eu vou perder o fio da meada, tá? E chamou o médico, ele foi logo dizendo que qualquer reparação que eu quisesse fazer, ele só faria depois de 1 ano. Assim, né? Mas não era isso que eu queria ouvir dele, não era essa conduta que eu esperava dele, sabe? Eu esperava que ele conversasse comigo, que me explicasse alguma coisa, né? Que desse o ponto de vista médico dele. Enfim, isso não aconteceu, tá? Ele simplesmente não fez isso. Portanto, agora a nossa relação tá paciente médico praticamente nula, né? Não existe. E para finalizar, olha só, gente. E para finalizar, ele me disse que talvez eu estivesse com problemas psicológicos por causa da minha depressão. Fala-se isso é uma conduta de um médico. Fala-se isso é um comportamento correto, profissional de um médico falar um negócio desse, principalmente se realmente a paciente tem problemas de depressão. Bom, eu reclamo que não estou satisfeita e que o trabalho dele, do resultado que está ficando, não é o satisfatório, e ele se defende dizendo que o problema é com a minha depressão? Que é isso, gente? Que modos são esses? Bom, muito inteligente, né, da parte dele, usar essa minha questão, digamos, psicológica ou psiquiatra, inteligente, né, da parte dele, querendo se defender supostamente de algum erro ou não querendo assumir que realmente ele poderia ter feito um trabalho melhor, né, se ele é um bom cirurgião, enfim. Bom, pessoal, é isso por enquanto. Eu não tenho outra alternativa a não ser esperar, aguardar mais alguns meses, né? Porque é natural, as coisas vão mudando. Eu espero profundamente que haja uma mudança no sentido estético do implante do silicone e dessa correção que era o que eu mais queria, ter uma simetria igual, né? E se não fosse tão igual, mas que não continuasse sendo tão diferente, e os seios maiores, tá? Então eu vou aguardar mais alguns meses, vamos ver como é que as coisas caminham, e eu vou informando para vocês, talvez daqui 2, 3 meses, tá, gente? Então, mais uma vez, por favor, se inscrevam, dê a opinião de vocês, digam o que vocês acham, tá? Nesse momento é importante mesmo para mim, porque eu esperava uma coisa e tenho quase que certeza que, com o passar do tempo, as coisas não tendem a melhorar, né? O peso não vai ficar para cima com o passar do tempo, né? A diferença não vai diminuir, eu suponho. Bom,
Eu queria mais uma vez dizer que esse doutor não teve um comportamento correto e profissional quando sugeriu que o problema estaria, né, comigo por causa da minha depressão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? O fato de eu ter depressão não significa que eu tô vendo coisas aonde não existe, tá? Então, assim, eu vou pedir para vocês, pessoal, eu quero sim deixar mais uma vez um recado em hebraico, por favor, tá? Por favor, me permitam. Eu vou ler, inclusive, porque eu não sei falar tudo isso em hebraico, tá? Então, é isso aí. doutor, אתה לא הייתה לך התנהגות מקצועית ונכונה. בעיה בניתוח היא בי ולא בגלל הדיכאון שלי. בעניין הזה אין לזה כל קשר. Muito obrigado, pessoal. De qualquer maneira, eu volto a dizer, tá? Eu sou muito perfeccionista. No geral, ainda tenho que dar graças a Deus, né? Eu voltei pra casa bem, que a barriga tá bem, que o umbigo tá bem, que as cicatrizes estão bem. Mas você não paga uma fortuna, né? Pra ter insatisfações. Você faz uma cirurgia estética, é para que a estética fique bonita. Não uma estética errada, feia. Tá bom, crianças? Super beijo. Tchau. Obrigada.